o dia que o Sacro Império Germânico salvaram os judeus. Poem de Wendell. Traçar a história dos judeus alemães, desde a Idade Moderna até o início do século XX, é traçar seu anseio por pertencer a uma cultura que os fascinava e serem aceitos por um povo que, como tantos outros, os desprezava. A dualidade de ser alemão e ser judeu foi uma questão que atormentou os judeus alemães. Em nenhum outro país da Europa, essa ansiedade por pertencer e essa dualidade de sentimentos foi sentida tão profundamente como lá. No início da Idade Moderna ainda não havia uma Alemanha. As terras de língua alemã eram um grupo de mais de 100 estados e mini-estados independentes, subservientes, em teoria, ao Sacro Império Germânico. Nos domínios germânicos a vida dos judeus era difícil, o ódio da população contra eles não diminuíra. Eram acusados de causar todos os meios, usar sangue cristão em seus rituais, profanar a hóstia e assim por diante. No final da Idade Média haviam sido expulsos da maior parte das cidades e, nos lugares onde lhes era permitido se estabelecer, eram obrigados a pagar impostos exorbitantes, viver em bairros separados e usar o distintivo judaico. Era-lhes vedada a posse de terras e propriedades. A maior parte vivia na pobreza e, sendo-lhes proibidas quase todas as ocupações, ganhavam a vida como vendedores ambulantes. Este é o pano de fundo judaico no início do século XVI, quando a Alemanha era palco de profundas mudanças religiosas. É na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, durante o Renascimento, que surge na Europa o humanismo, movimento intelectual que coloca o homem como o centro da importância no mundo. A autoridade da Igreja Católica passa a ser questionada por pensadores que acusam a instituição de ser corrupta e criticam inúmeras de suas políticas e práticas. Entre as práticas da Igreja, a mais criticada era a venda de indulgências, documentos cuja compra garantia ao cristão o perdão divino. Um católico que comprasse uma indulgência não precisaria mais se penitenciar por seus pecados para ser absolvido. Para o humano católico Martim Lutero, 1483 até 1546, essa foi a gota de água. Em outubro de 1517, Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg suas 95 teses, nas quais defendia a extinção das indulgências e condenava o luxo e o poder de que desfrutavam o Papa e o alto clero. Em Roma, Lutero obteve o apoio de praticamente todos os setores da sociedade alemã, e suas ideias deram origem a um movimento de ruptura dentro da Igreja Católica, a Reforma Protestante e a criação do luteranismo. Os judeus e Lutero. A posição de Lutero em relação aos judeus irá exercer uma influência profunda e duradoura sobre o povo germânico e, consequentemente, sobre a história judaica. Num primeiro momento, ele defendeu nosso povo com ardor, porque acreditava que os judeus abraçariam sua forma purificada de cristianismo. Quando os judeus alemães não se convertem, ele muda radicalmente, passando a incentivar o antissemitismo com extraordinária virulência. Afirmava que, como era impossível converter os judeus, deviam ser destruídas suas práticas religiosas, pois eram uma fabricação do demônio para impedir a salvação dos cristãos. Uma amostra de seus ensinamentos é o Tratado de 1543 sobre os judeus e suas mentiras, no qual defende a perseguição aos judeus. Nele argumenta que não deviam ser tratados com clemência e que a única forma de lidar com eles era incendiar suas sinagogas, seus livros de oração e suas escolas, arrasar suas casas e suas propriedades, confiscando todos os seus bens e dinheiro. Suas palavras tiveram um profundo e longo alcance sobre o povo alemão, certamente até a Segunda Guerra Mundial. Prova disso são os elogios com que Hitler, católico, o cobre em seu Mein Kampf. E no fato dos nazistas utilizarão-se de seus ensinamentos sobre o tratamento que devia ser dado aos judeus durante seus comícios em Nuremberg, nas reuniões do alto comando nazista e nas próprias medidas adotadas em relação à população judaica. Na época em que Lutero viveu, seus ensinamentos incentivaram ainda mais o ódio contra a população judaica. Alguns dos príncipes germânicos que se haviam tornado luteranos ferrenhos passaram a pôr em prática seus ensinamentos. John Frederick, o magnânimo eleitor da Saxônia, foi o primeiro a bani-los de seus domínios,
sendo seguido por outros, até que os judeus encontraram um inesperado aliado, em Carlos V, o imperador do Sacro Império Germânico. Enquanto portava a coroa da Espanha, Carlos V perseguia os judeus, mas seu ódio em relação a Lutero era ainda mais forte. Sua proteção impediu que fossem expulsos de Habsburgo 1530, Speyer 1544 e Regensburgo 1546. Foi Joseph de Rothschild 1478 a 1554, grande defensor dos judeus do Império, quem conseguiu a proteção do imperador logo após a ascensão de Carlos V ao trono. Em 1520, Joseph havia obtido uma carta de proteção para toda a comunidade judaica alemã. 10 anos depois conseguiu renová-la, dando certo alívio à situação dos judeus. Alarmado com o fortalecimento do protestantismo, Carlos V, católico fervoroso, promove o Concílio de Trento, que daria início à chamada Contra-Reforma da Igreja Católica. Os enfrentamentos entre católicos e protestantes foram marcados pela intolerância, sendo os principados germânicos palco de violentas lutas entre os partidários das duas religiões. Os embates chegaram ao fim em 1555, quando católicos e protestantes assinaram um tratado, conhecido como a Paz de Augsburgo. O tratado estipulava que cada príncipe podia escolher a religião a ser adotada em seus domínios, determinando ainda que seria adotada a política. A religião do príncipe devia ser a dos súditos. Os judeus se viram encurralados em meio aos embates. Durante a luta doutrinária da Contra-Reforma, a Igreja estava determinada a afastar os descrentes e hereges do convívio dos católicos. Os judeus, em situação mais vulnerável do que os protestantes, tornaram-se um alvo fácil. Para o Papa Paulo IV, a quarentena era a única forma de evitar o convívio entre católicos e judeus e, em 1555, ele cria o primeiro gueto oficial. Outros soberanos seguiram o exemplo, bem como os príncipes alemães. Assim sendo, emergia o gueto, legalizado pelos poderes religiosos e seculares. Na Alemanha, destinava-se a ser abolido, somente mais de 2 séculos mais tarde. O Pogrom Fettmilch. Os sentimentos antijudaicos de católicos e protestantes resultam em novas ondas de violência. O ataque mais famoso perpetrado nesse período contra a população judaica ocorreu em Frankfurt. Em 1612, o gueto de Frankfurt, no Judengasse, o bairro judaico, onde, em 1610, viviam apinhados 2.270 judeus, era o centro da vida judaica no Sacro Império Germânico. Em 22 de agosto do ano de 1612, é invadido por uma multidão liderada por Vincent Fettmilch, calvinista que se autodenominava o novo Reimann dos judeus. Fettmilch havia decidido atacar o gueto após lhe terem sido negadas as petições para a expulsão dos judeus da cidade. Os judeus os enfrentaram de armas em punho, resistindo bravamente por mais de 5 horas. Mas vendo que não poderiam evitar a entrada do populacho no gueto, conseguiram escapar. Calvinista que se autodenominava o novo Reimann dos judeus, Fettmilch havia decidido atacar o gueto após lhe terem sido negadas as petições para a expulsão dos judeus da cidade. Os judeus os enfrentaram de armas em punho, resistindo bravamente por mais de 5 horas. Mas vendo que não poderiam evitar a entrada do populacho no gueto, conseguiram escapar. Após entrar no Judengasse, os invasores saquearam as propriedades, ateando fogo no que não podia ser levado. As autoridades esperaram 13 horas após o início do pogrom para pôr um fim à selvageria. Muito estrago já havia sido feito. 2 judeus e um cristão foram mortos, sendo imensos os prejuízos materiais, mas, pela primeira vez, os invasores não ficaram impunes. O imperador ordenou sua prisão. 4 deles foram presos, logo em seguida e decapitados. Fettmilch, graças à sua popularidade entre os baderneiros, conseguiu escapar até que finalmente foi preso e, em 10 de março de 1616, o novo Reimann dos judeus foi enforcado e esquartejado. Uma cerimônia imperial marcou a volta dos judeus à cidade. Para lembrar os eventos, a comunidade judaica de Frankfurt determinou festejar o dia 20 de Adar como Purim Wins, com canções especiais e um relato poético da história, no dialeto judeu-alemão, ao que deram o nome de Megillah de Mintz. Se gostou do vídeo, curta e compartilha. Obrigado e até próxima.